Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa mecânica dos sólidos. E o tópico hoje é momento de inércia. Então vamos começar a trabalhar. Bom, momento de inércia é o nosso tópico de hoje. Momento de inércia também, então a gente vai falar de momento de inércia. Ela também é conhecida como momento de segunda ordem. Nosso momento de inércia, nós vamos nos referir à rotação, ok? Então a gente está falando de rotação, de giro, né? Ou nesse caso de tendência, porque lembra de inércia? Inércia é a tendência que um corpo tem em permanecer em movimento ou permanecer em repouso, desde que não tenha força externa atuando sobre ele. Então, vem lá da nossa inércia de Newton. Então, vou fazer o seguinte. A gente está habituado, a gente viu em Física 1, nós vimos o momento de inércia de primeira ordem. Só vou fazer um vale a pena ver de novo. Né? Momento de inércia de primeira ordem. Como é que a gente viu isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho lá um ponto de referência, uma origem, uma referência, o que vocês quiserem. Né? Eu tenho aqui uma distância, um braço, então eu posso ter aqui uma distância qualquer. Se eu aplicar uma força F qualquer na sua extremidade, uma força F qualquer na extremidade, lembrando que aqui vai surgir um ângulo, tá? Nesse caso aqui, esse ângulo de 90 graus, um ângulo θ, por exemplo. Então isso aqui tende a girar, não é isso? Então olha só, seguro lá, ó, seguro no meu ponto de referência, aplico uma força para baixo, isso sofre um giro, né? Uma rotação. Rotação essa que eu posso, na física nós chamamos muito de torque, né? Que nada mais é do que a distância, um produto entre a distância e a força, e o seno do ângulo entre a distância e a força, seno de θ. Quando esse θ, é isso? Quando o nosso θ aqui for 90 graus, seno de 90, eu tenho o meu torque máximo, né? Mantendo a mesma distância e a mesma força. Tudo bem? Nas engenharias, na arquitetura, a gente, né, tende a chamar esse torque de momento. Então eu vou usar a letra M. Então eu teria esse momento, tá bom? E aí eu posso fazer uma analogia, né? Eu posso pegar um pedaço, né, infinitesimal de uma força aplicada, vou ter um momento infinitesimal de momento. Isso é só... futuramente a gente pode utilizar dessa ferramenta. Então o momento vai ser a distância vezes a minha força, ok? Por enquanto que eu estou considerando a 90 graus o θ, então estou considerando o momento máximo. Vou guardar isso aqui por enquanto. Para eu falar de momento de segunda ordem, deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Eu vou utilizar de um exemplo para propor um problema e nós verificarmos como é que isso funciona, tá bom? Eu vou propor o seguinte problema. Eu tenho uma represa, né? E essa represa, tá? Aqui eu vou ter uma barreira de contenção. Tá? Então aqui está a minha água e aqui eu tenho a barreira de contenção. Ok? Minha barreira de contenção está aqui. Lembrar um pouquinho de hidrostática aí. O que nós sabemos? Bom, que conforme você a profundidade vai aumentando, né? Lembrando que isso aqui é um lago. Conforme isso aqui vai aprofundando, né? Vai aumentando a profundidade, a pressão na barreira, né? Na lateral aqui vai aumentando, ok? Então, posso dizer que a pressão nesse ponto aqui, no fundo do nosso lago, do nosso rio, da nossa represa, a pressão no fundo ela é maior do que a pressão lá na superfície da água. Tudo bem? Então, só para poder ilustrar, nós estamos falando de pressão, né? Definição de pressão.
pressão, força sobre a área. Se eu manipular isso aqui, passar essa área multiplicando, eu posso escrever que força nada mais é do que pressão vezes área. Eu vou falar disso agora, mas no futuro, quem não viu ainda a parte de hidrostática ou de fenômeno de transporte, no futuro você vai ver em relação a esse ponto. Mas quem já fez a parte de hidrostática vai lembrar. Pressão, eu também posso escrever a pressão, tá, como sendo peso específico, é meu gama, então meu peso específico, o meu gaminha ficou diferente, né? Peso específico vezes quem? A profundidade. Essa profundidade aqui, tá? Essa profundidade aqui, eu posso chamar de H. Então, peso específico vezes H. Por outro lado, daqui a pouco eu posso mudar essa incógnita também. Tudo bem? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que a pressão nesse ponto aqui, ela é máxima. Então, a pressão nesse ponto aqui, eu vou ter quem? Peso específico vezes a profundidade desse lago. Agora, como eu disse anteriormente, o que acontece? Eu disse que a pressão aqui ela é menor, é quase zero, porque está na lâmina da água, né? Conforme vai aprofundando, a pressão vai aumentando. Lembrando, olha só, a área aqui, ó, se eu pegar um elemento infinitesimal, vários elementos infinitesimais aqui, ó, pequenininho, esses elementos infinitesimais, essa área vai ser constante. Se a pressão aumenta, obrigatoriamente, como pressão e força são diretamente proporcionais, a força também aumenta. Então, eu poderia fazer uma analogia e dizer o seguinte, olha só. Então, se aqui embaixo a pressão é maior, significa também que a força é maior nesse ponto aqui. Tudo bem? Já eu posso dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, ó, é uma força intermediária. Tá? Então, não é a máxima, mas também não é a mínima. Então, é uma força intermediária. Observe, então, que conforme eu vou distanciando, envolvendo, no caso aqui, a grandeza de profundidade, eu tenho forças diferentes, mesmo sendo linear. Né? A grandeza é linear, olha só. Tá ok? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, se eu pegar aqui um elemento infinitesimal de área, então estou pegando aqui um elemento infinitesimal de área, eu vou ter um elemento infinitesimal de força. E vou reescrever essa equação. De tal forma que eu vou ter assim, ó, que um elemento, que um elemento infinitesimal de força, ele é igual a pressão vezes um elemento infinitesimal de área. Mas o que é pressão mesmo? Nós falamos que pressão nada mais é do que peso, né, específico do fluido, no caso lá é a água, vezes H. Esse H aqui, olha só, se eu lembrar do plano cartesiano, x e y, olha só. Então, a grandeza na vertical, eu posso falar que é y. Então, o meu H aqui, em vez de falar H, eu posso falar que é y. Trago para cá y. Então, vai ser ó, peso específico vezes H, meu H é y, vezes dA. Tudo bem? Bom, beleza então. Olha só, então eu tenho uma força e sei que essa força ela está variando conforme o quê? A profundidade, conforme meu y, né? Para cada y eu vou ter uma força diferente. Se eu voltar lá em cima nessa equação, o que eu tenho agora? Olha só daquela equação lá de momento de primeira ordem. Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou ter que um elemento infinitesimal de momento, ele vai ser distância lá, ó, lá eu usei d. Então, para manter a mesma ordem de grandeza, distância, aqui eu vou usar y, que é distância também, vezes quem? Um elemento infinitesimal de força. Portanto, meu elemento de momento, infinitesimal de momento, vai ser y vezes quem é o meu elemento infinitesimal de força. É o meu peso específico vezes y dA. Tá ok? Bom, com isso, o que eu tenho? Com isso, eu vou ter quem? Eu vou ter que o meu elemento infinitesimal de momento, y vezes y, aqui eu tenho meu peso específico, y ao quadrado dA. Quando eu quero o todo, né, basta eu integrar de um lado e integrar do outro. Integral de dm, então agora eu vou trabalhar como momento. Isso aqui é uma constante, sai fora da integral, então eu vou ter a integral de y ao quadrado dA. Pronto. Isso aqui, tá? Então, isso aqui é o que nós temos, né? Olha só.
isso aqui é uma constante, então eu posso pesar. Então isso aqui para nós agora é o que nós chamamos de momento de inércia ou momento. Opa, deixa eu me organizar aqui para aparecer na câmera. É o nosso momento de segunda ordem, tá? Ou simplesmente o momento de inércia. Por que que esse y é ao quadrado? Vem lá da influência, lembra do nosso problema inicial? Vem lá da nossa influência da força. O que que a gente quer dizer com isso? Que a força, quando a força ela não for a mesma, aqui a força é a mesma, é constante. Aqui não, ela está variando. Como a força está variando, a influência dessa força está variando, mesmo que seja linearmente, tem que ser linearmente, seria um problema mais complexo para a gente resolver. Então, essa força variando linearmente, por isso que o nosso y aqui ele tem um peso, né? Ele é ao quadrado, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro. Então, esse momento, nós podemos escrever esse momento agora, tá? É aí que acontece. Nós utilizamos em mecânica dos sólidos, esse momento nós vamos usar a letra I, então nosso momento, né? Vai ser quem? Vai ser uma integral de y ao quadrado vezes um elemento de área. Só que quando eu falo, né, desse giro, né, dessa rotação, eu estou falando em algum eixo. E a nossa análise, quando eu fiz aqui, ó, olha só, quando estamos analisando aqui, a gente está imaginando que toda essa estrutura está girando em relação ao eixo. Qual eixo? O eixo que está aqui, ó, tá? Esse eixo está nesse ponto aqui, ó. Lembra? Na superfície da água. Então, a gente está tratando como eixo X. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso momento de inércia, tá? Aí alguém poderia falar bem assim, tudo bem, Denis, você fez a definição, mas você utilizou lá um lago, um rio. Onde é que nós vamos aplicar isso dentro da engenharia ou dentro das engenharias, né? Então, só vou copiar, vou tirar isso aqui, vou copiar esse momento e vou fazer uma outra analogia para nós agora. Então, a gente tem algo da seguinte proporção, não é isso? Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, eu vou ter aqui momento de inércia para o eixo x vai ser uma integral de y ao quadrado dA. E eu vou explicar daqui a pouco de onde vem esse y bonitinho para a gente poder entender, ficar melhor. É a distância de onde? Do eixo que nós estamos girando, né, para a figura. Isso vai ficar mais detalhado daqui a pouco. Deixa eu voltar para cá para a questão de estrutura. Olha só o que nós temos aqui. Né? Eu tenho uma régua aqui, olha só. Ela é rígida, né? Um corpo rígido. Observe que se eu aplicar forças distintas, né? Olha o que vai acontecer com ela. Ó, sem força, sem atuar força. Tá lá, ó. Vou aplicar força. Notaram que ela, ó, sofre uma flexão. Observaram isso? Bom, então eu vou tentar mostrar agora como é que funciona a estrutura, né? Meus desenhos, já disse que meus desenhos são muito ruins, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, vou extrapolar minha régua, né? Vou extrapolar minha régua aqui, tá? Pronto. Extrapolei bem extrapolado, né? Vou imaginar, né? Vou representar aqui o eixo central da minha régua. Tudo bem? Eu vou mostrar o seguinte. Na estrutura interna dessa régua, ok? Olha só o que aconteceu lá na estrutura. Falei que meus desenhos são ruins, mas nem tanto, né? Olha lá. O que aconteceu lá na estrutura interna dessa régua? Observem que aqui em cima, olha só, existe força atuando. E aqui, mesma forma, existem forças atuando dentro da régua. Observem que aqui nesse ponto aqui, falando da flexão, isso aqui sofreu uma compressão. Já aqui embaixo, ele está sendo esticado, ó. Isso aqui sofreu uma tração, ele foi tracionado, ó. Então, olha só, de um lado, então, na parte superior, né, compressão, isso aqui está sendo espremido, né, usando aí um linguajar mais jovial. Então, ele está sendo espremido. Já aqui embaixo, está sendo esticado.
Tá? Então, observe que onde eu tenho o máximo de força atuando. Eu tenho o máximo de força atuando nessa extremidade. As forças vão diminuindo, diminuindo, até chegar a zero, tá? Forças de compressão. E essas forças vão aumentando na forma de tração até a outra extremidade. Então, observe que essa força ela não é uma força contínua. É uma força que está variando, que está alternando. Então, essa força aqui vai fazer com que esses corpos rígidos sofram uma flambagem. A gente vai ver mais à frente, né? Que a gente chama de barriga, né? Então você tem uma flexão dos materiais, mesmo eles sendo materiais rígidos. Tudo bem, pessoal? Então isso é para as estruturas, por isso que a gente tem que entender o momento de inércia. Então, nosso momento de inércia, lembrando do nosso plano cartesiano, então agora aqui eu vou fazer de novo um outro parênteses, lembrando do nosso plano cartesiano, x e y, para figuras planas, então eu posso ter o momento de inércia para o eixo x e posso ter o momento de inércia para o eixo y. Já vimos que, então, onde vem esse termo ao quadrado. Então, para o eixo x, tá, ficaria integral de y ao quadrado vezes o produto, né, vezes o elemento infinitesimal de área. Já para o meu eixo y, momento de inércia para o eixo y vai ser uma integral de x ao quadrado vezes um elemento de área. Aqui eu estou me referindo aos eixos separadamente, tá ok? É isso que a gente está fazendo aqui. Para dar um exemplo, né, um exemplo clássico também, eu vou utilizar o seguinte, eu vou fazer aqui, usar o meu plano cartesiano, meu y, meu x, vou pegar uma figura conhecida por nós aqui, um retângulo de base B e de altura H. Tudo bem? Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um elemento infinitesimal de área, né? Dessa figura. Então, eu vou pegar aqui meu elemento infinitesimal, está aqui. Ó. Vou pegar esse elemento infinitesimal aqui. Pronto, peguei esse pedacinho aqui. Então, ele tem base B. Qual vai ser a altura dele? Vai ser essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, como ela é paralela ao eixo y, vai ser um elemento infinitesimal de y. Então, qual vai ser meu elemento de área aqui? Vai ser meu elemento de área, vai ser quem? A minha base é B e a minha altura é meu dy. Tudo bem? Eu quero calcular o momento de inércia dessa figura para o eixo x. Então, ó, o momento de inércia dessa figura para o eixo x vai ser igual a integral de y ao quadrado dA. Quem que é o y? Quem vai ser esse meu y? Vai ser a distância. Qual é a distância que eu tenho do centroide dessa figura até o eixo em questão? Que distância é essa? Né? Quanto que vale essa distância aqui? Então, quanto que vale essa distância aqui? Daqui até aqui? Não sei. Eu poderia ter pego esse elemento de área mais lá em cima. Eu poderia ter pego mais aqui embaixo. Poderia ter pego aqui. Então, notem que a minha figura aqui, ó, esse elemento de área aqui, ó, ele está variando. Como isso aqui está paralelo ao eixo y, e eu chamei de dy, vou chamar isso aqui de y também. Então, quanto que vale essa distância? É y. Então, o momento de inércia vai ser igual a... Então, quem que é meu y? É y mesmo. Y ao quadrado vezes... Quem é meu elemento de área? É B, que é base, vezes 1 dy. Está lá. Tudo bem? Bom, quem vai ser meu momento de inércia em relação ao eixo x? Notem que a base ela não altera, não está variando, ela é constante, sai fora da minha integral. Eu vou ter integral de y ao quadrado dy. O meu y está variando de quanto? Ele vai variar de 0. Qual é o máximo que ele pode ir? 0, o mínimo, perdão. Qual é o máximo que ele pode ir? O máximo é h. Resolvendo essa integral, eu vou ter que momento de inércia de x, vai ser base vezes integral de y ao quadrado dy, fica y ao cubo sobre 3. E esse meu y está variando de 0 até h. Portanto, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser b vezes h ao cubo sobre 3.
Por quê? Quando for zero, é o limite superior menos inferior. Quando for zero, zero ao cubo é zero, que múltiplo por qualquer coisa vai dar zero. Então eu tenho isso aqui como momento de inércia para o meu eixo x. Tá ok? Lembrando, isso, olha só, momento de inércia para o eixo x. Lembrando que olha só onde é que está a minha origem do meu plano cartesiano. Ah, e se eu quiser fazer o cálculo para y, momento de inércia para y, o que eu vou fazer? Eu não posso pegar a mesma figura, porque se você observar, né, o centroide está aqui, se eu pegar essa figura daqui para y, olha só, isso aqui não vai alterar, né? Vai ficar o mesmo valor. Então eu tenho que mudar a minha figura. Então eu faço assim, ó. Rapidinho aqui, meu x, meu y. Vou continuar colocando a minha figura aqui. Então isso aqui continua a minha base sendo B, a minha altura continua sendo H, e agora eu pego um elemento infinitesimal assim, ó. Vou pegar um elemento infinitesimal assim. Observe que esse elemento infinitesimal, o centroide dele está aqui. Essa minha altura é H. Esse elemento daqui até aqui, né, esse pedacinho aqui vai ser o meu dx. Esse meu dx agora está assim, ó, ele pode variar, né, nessa forma. Como é que vai ser meu elemento de área? Meu elemento de área vai ser quem? Base. Quem que é a base? Dx vezes... Quanto que é minha altura? Minha altura é fixa. É H. Tudo bem? Bom, quando eu vou calcular meu momento de inércia para o eixo agora em questão, é o meu eixo y, eu tenho o hábito sempre de ficar identificando, tá, qual eixo que eu estou fazendo no momento de inércia. Vocês vão verificar que eu tenho isso como padrão. Então, meu momento de inércia para o eixo y vai ser uma integral de x ao quadrado, porque eu preciso saber agora essa distância daqui até aqui. Que distância é essa? Então, eu vou fazer a leitura em x, ó. Por isso que eu mudei, ó. Tá vendo aqui, ó, em cima? Ó? Por isso que tem hora que eu falo, quando eu vou trabalhar com o y, eu faço a leitura em x, na distância. Quando eu estou trabalhando em x, eu faço a leitura em y. Então, de novo, olha só. Momento de inércia para o eixo x, eu preciso descobrir essa distância aqui, ó. Essa distância é quem? É y, por isso que y é ao quadrado. Aqui o que acontece? Eu preciso descobrir que distância é essa, ó. Que distância é essa? Eu faço medida onde? Aqui, ó, em x. Por isso que x é ao quadrado, vezes o meu elemento de área. Opa, não apareceu para vocês aí, né? Tudo bem? Bom, agora é só substituir. Momento de inércia de y vai ser o meu x, né? Quanto que vale o meu x? Daqui para cá vale quanto? Vale x. Então, eu tenho que x ao quadrado, integral. Quem é meu elemento de área? H vezes dx. E esse meu dx está variando de quem até quanto? Né? Meu dx está variando de quanto até quanto? Porque esse dx eu posso pegar ele hora aqui, posso pegar hora lá, posso pegar hora lá. Então, vai ser de quem? Vai ser de 0 até b. Ok? Resolvendo essa integral aqui agora, eu vou ter que meu momento de inércia para y vai ser igual a h, que h é constante, vou resolver já direto, né? Vai ser quem? x3, x elevado à terceira sobre 3. Substituindo por b, vai ser base ao cubo, divide por 3. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Podemos continuar? Então, vou repassar aqui para cá, para a gente poder manter essa ordem aqui. Tudo bem? Então, olha só. Vou continuar aqui. Depois eu mostro tudo o que nós fizemos até então. Faço um resumo no finalzinho aí da nossa gravação. Então, o que eu tenho? Então, olha só. Eu vou só fazer direto aqui. Então, eu tenho essa situação, esse exemplo. X e Y. Nós pegamos aqui um exemplo clássico do nosso retângulo. Aqui. Retângulo esse que tem uma base B, uma altura H. Sabendo que o momento de inércia para o eixo x é igual à integral de y ao quadrado dA, e
o momento de inércia para o eixo y vai ser a integral de x ao quadrado dA. O que nós vimos? Nós calculamos para um retângulo. Então, eu vi que para um retângulo, então isso aqui é o momento de inércia, para um retângulo, vai ser base vezes altura ao cubo sobre 3. E o momento de inércia, né, para y de um retângulo será de base ao cubo vezes altura sobre 3. Então, só coloquei na ordem para ficar bonitinho. Isso levando em consideração aqui, ó, nosso plano. Tudo bem até aí? Então, é isso que nós temos de momento de inércia. Entretanto, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a mesma figura. Olha só. Eu vou pegar essa mesma figura. Ok? Ver se eu consigo colocar tudo em um plano só aqui para a gente poder trabalhar. Acho que eu consegui. Vou pegar a mesma figura. Tá aqui. O retângulo está em vermelho. Vou pegar o mesmo retângulo. Então tá aqui. Pegar o mesmo retângulo, base e altura. Vou fazer o seguinte. Vou passar agora onde que é o centroide de um retângulo. Então, o centroide de um retângulo, vou dizer que é mais ou menos aqui o centroide, e eu vou passar o eixo x pelo centroide. Então, eu vou chamar de x barrado. Lembra lá do centroide? Que a gente usa barra, que é média, né? Então, vou passar meu eixo y também pelo centroide da figura. Tudo bem? Então, passei meu eixo x, meu eixo y pelo centroide. Então, eu chamo de y barrado e x barrado. A literatura chama esses eixos de eixos centroidal. Tá ok? Bom, tá lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar eixos paralelos a esse. Então, eu vou pegar aqui, ó, né? Vou passar um eixo paralelo para do meu eixo y, tá? E vou passar um outro eixo paralelo ao meu eixo x. Então, passei dois eixos. Então, aqui está a origem, está no centroide, que é o meu x barrado e o meu y barrado. E eu tenho outros eixos aqui, né? Outro plano cartesiano, mantendo paralelo. Olha lá, ó. Esse eixo é paralelo a esse eixo é paralelo a esse. Se eu fosse resolver o mesmo exercício, né, agora, utilizando o que eu fiz anteriormente, ficaria algo assim. Para eu poder calcular o momento de inércia para essa figura, eu faria algo assim. Ó. Então, eu escolheria aqui uma parte infinitesimal, foi isso? Então, para x, eu pegaria algo assim. Ó. Eu pegaria uma parte infinitesimal aqui. Foi isso que a gente fez, não foi? Então, esse cara aqui tem um elemento infinitesimal de área. E nós vimos o seguinte, que essa distância daqui até aqui, foi isso? Essa distância aqui, eu vou chamar, como está pegando para o meu y, nós chamamos de y. Foi isso? Só que eu vou chamar de y'. Tá? Só para diferenciar do outro y, só isso. Então, ó, continuo utilizando a mesma técnica. Deixa eu achar minha folha aqui que nós fizemos anteriormente. Está aqui, ó. Então, ó, mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Então, para calcular o momento de inércia, meu plano cartesiano estava aqui. Peguei um elemento infinitesimal de área, chamei isso aqui de y. Agora, o que eu estou fazendo? Ó? Peguei um elemento infinitesimal, estou chamando isso aqui agora de y' só para diferenciar. Tudo bem? Beleza. Agora, notem que existe uma distância dessa, porque eu quero calcular agora o meu momento de inércia em relação a esse plano cartesiano que está em preto. Então, eu preciso saber, ó, esse eixo em relação a esse eixo, ele está deslocado. Existe uma distância entre eles. E essa distância aqui, ó, desse eixo para esse eixo aqui, eu vou chamar de distância D. Notem que esse cara aqui, ó, eu posso pegar isso aqui em
várias posições diferentes. Notem que esse D, essa distância, ela é fixa, ela é constante, não muda. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilos? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever agora isso aqui. A gente vai deduzir um pouquinho isso aqui. Então vai ficar assim agora, ó. Voltando aqui, olha lá. Como é que a gente resolveu isso? Então eu quero calcular o momento de inércia para o meu eixo X. Então agora coloquei eixos separados, deslocados, né, em outras posições diferentes. Então vou calcular assim, ó, o momento de inércia para o meu eixo X vai ser igual a quem? A uma integral de y ao quadrado vezes um elemento infinitesimal de área. Tudo bem? Quem que é o y mesmo? É a distância de quem? Alguém lembra quem que é o y? É a distância lá da minha área, do meu elemento infinitesimal, até o eixo em questão. Isso aqui é meu y. Ó. Esse cara é meu y. Então, quem é meu y? Ah, meu y vai ser quem? Vai ser meu y' mais o d. Olha lá, ó. Então, o meu y, né? Meu y grandão, ó. Meu y vai ser quem? É esse pedaço, esse segmento, mais esse segmento aqui, ó. Tudo bem? Então, portanto, vou substituir agora. Quem é meu y? Olha só. Então, quem é meu y? Meu y é y' mais d ao quadrado vezes um elemento infinitesimal de área. Só vou fazer um parênteses aqui, ó, para resolver isso aqui. Então, eu sei que, ó, que y' mais d, isso aqui ao quadrado, produto notável, fica primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Não é isso? Isso aqui resolvido? Então agora eu posso trazer para cá, para a gente ganhar, né, espaço. Então vai ficar assim, ó. Momento de inércia vai ser igual. Então tudo isso aqui, ó, está multiplicando por dA. Então eu vou ter algo assim, ó. Momento de inércia, então vai ficar, ó, y' ao quadrado vezes dA. Mais, então mais a integral de quem? 2 vezes y' vezes d, vezes quem? dA. Ó, tudo aqui é vezes, ó. Mais o quê? Olha o último termo. Vai ser quem? Integral de d ao quadrado vezes dA. Eu vou organizar agora para ficar esteticamente, ficar bonito, tá ok? Então, só para isso. Dá uma questão estética. Vou fazer assim, ó. Momento de inércia vai ser igual. Esse primeiro vai ficar assim, ó. Então, vai ficar y' ao quadrado vezes o elemento de área. Mas, eu vou trazer esse primeiro termo aqui, ó. Esse d, ele muda aqui em cima. Lembra que eu falei que ele era o quê? Constante? Se o d é constante, ele sai fora da integral. Então, fica d ao quadrado, integral do elemento de área. Mais, número 2 é constante, sai fora. O d eu acabei de falar que é constante também, vezes a integral de linha, y' vezes dA. Tá ok? Bom, o que nós temos agora? Então, o momento de inércia vai ser... Olha só, o momento de inércia, aqui ó, é o momento de primeira ordem. Tá? Então, aqui eu tenho um momento de inércia, né? De primeira ordem. Tá? Então, eu tenho um momento de primeira ordem. Esse momento de primeira ordem, quando passando pelo centroide da figura, então esse y' aqui, ó, quando essa figura estiver passando pelo centroide, quando tiver aqui, o meu dA vai estar passando aqui pelo centroide, não vou ter distância. A distância vai ser zero, porque se esse cara passar aqui em cima, ó, se eu pegasse o pedaço aqui em cima, aqui, ó, esse pedaço, essa área infinitesimal aqui em cima, eu não teria o meu y', seria zero. Então, zero que multiplica qualquer coisa, isso aqui é zero. Tá ok? Então, isso aqui é zero. Portanto, agora organizando, olha só o que eu tenho. Eu vou ter isso aqui, ó. Então, esse meu y' ao quadrado, vezes o elemento infinitesimal de área, mais. Qual que é a integral de dA? É a própria área. Então, eu tenho que
Distância ao quadrado vezes a área. Lembra quem era esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Então, esse cara aqui é quem? É o cara que veio da onde? Nós estamos tratando da onde dele? Olha só. Então, esse cara aqui, ó, quem que é esse meu y', né? Que a gente está falando? É momento de inércia lá da onde? Lá passando pelo centroide da figura. Deixa eu baixar aqui que vocês não viram. Ó, é o momento de inércia passando pelo centroide da figura. Então, eu posso melhorar isso aqui e vou reescrever assim, ó. Então, ó, momento de inércia vai ser igual momento de inércia. Então, isso aqui eu posso dizer que é o momento de inércia passando pelo centroide, mais uma distância ao quadrado vezes a área. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco. Isso aqui é tabelado. Eu consigo fazer tabela disso aqui. Tá? Então, já vou deixar aqui, daqui a pouco eu justifico melhor. Tá? Mas eu vou deixar só assim. Ó. Isso aqui vai ser fornecido por uma tabela. Eu vou mostrar daqui a pouco a tabela para nós, tá? Me lembrem, mas eu vou trazer a tabela. Tá? E quem que é essa distância aqui? Que distância é essa ao quadrado? É a distância de quem? É a distância, ó, essa distância aqui tem que ficar bem claro. Isso aqui é a distância do centroide da figura. Então, ó, é a distância do centroide da figura ao eixo. No nosso caso, qual eixo? A esse eixo aqui, ó. No nosso caso, ao eixo x. Quando aqui for y, em relação ao eixo y. E quem que é esse A? Quem que é esse A? Ah, esse A, opa, é a área da figura. Então, esse cara vai vir numa tabela, esse momento de inércia do centroide. Essa distância é a distância do centroide da figura ao eixo em questão, no nosso caso é ao eixo x, essa distância, e o A é a área da figura. Isso aqui recebe o nome de teorema dos eixos paralelos, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo. Então agora vamos organizar tudo aqui. Vamos lá. Então, ó, eu vou escrever. Então agora eu tenho o teorema. Olha lá, eu tenho o teorema. Aqui. Dos eixos paralelos. E o que esses eixos paralelos me dizem? Então, eu vou ter a seguinte equação. Então, eu vou ter ó, que o momento de inércia para o eixo x, eu vou ter o momento de inércia, como se estivesse passando pelo centroide da figura, mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura. Eu vou ter que o momento de inércia para y vai ser o momento de inércia da figura passando pelo eixo, né, pelo centroide da figura, mais uma distância ao quadrado vezes a área da figura. Então, observem que isso aqui virá de uma tabela, tá bom? A gente vai demonstrar isso. E aí, para a gente poder provar isso para a gente, né? Provar isso que eu acabei de falar agora aqui, eu vou fazer um caso só e depois eu já mostro a tabela para a gente poder ficar muito longo também, né? Então, ó, no nosso exemplo lá, eu tinha feito algo da seguinte ordem, né? Então, eu tinha lá o meu... vou fazer aqui que eu vou aproveitar espaço. Eu tinha lá o meu retângulo. Meu centroide era mais ou menos aqui assim. Eu passei um plano cartesiano aqui, não foi isso? Então, aqui está o meu eixo y barrado e aqui está o meu x barrado. E eu agora vou passar o meu eixo xy, vou passar agora aqui. Ó. Então, aqui é meu eixo x e aqui é meu eixo y. Ah, Denis, no primeiro caso, isso.
Nos lembra bem o primeiro caso. Tá ok? Só que agora, ao invés de pegar um elemento de x e um elemento de y, eu vou fazer um dA, eu vou fazer um pouquinho diferente. Tá ok? O que a gente vai precisar saber primeiro? Qual é a distância daqui até aqui? Que distância é essa? Sabendo que isso aqui vale base e aqui até lá vale a minha altura. Se aquilo ali é o centroide de um retângulo, metade da base, metade da minha altura. Então, isso aqui vale altura sobre 2. Tudo bem até aí? Então, vamos lá agora. Agora eu quero calcular o quê? Eu quero saber qual é o momento de inércia quando estiver passando pelo meu centroide. Eu quero saber esse cara aqui, ó. Então, eu já sei o quê? Olha só, então eu vou ter usar o teorema dos eixos paralelos. Eu vou utilizar aquilo lá. Eu já sei para o eixo x. Então, ó, eu sei que o momento de inércia vai ser o momento de inércia passando pelo centroide mais a distância ao quadrado vezes a área da figura. Qual é o momento de inércia do retângulo para o eixo x? Nós calculamos, lembra? Nós calculamos anteriormente? Então, vou procurar para vocês aqui. Olha aqui. Nós calculamos, o momento de inércia para o retângulo no eixo x está aqui, base vezes altura ao cubo divide por 3. Então, isso aqui é como se ele estivesse passando onde? Aqui, ó. Então, que é essa situação aqui do meu y, lá, do meu x e do meu y. Então, é esse cara aqui. Então, vai ser quem? Base vezes altura ao cubo divide por 3. Eu quero descobrir quem é meu x barrado. Qual é o meu momento de inércia quando eu estiver passando o eixo pelo centroide da figura. Mais, qual é a distância daqui até aqui? H. Então, fica H ao quadrado. Que figura é essa? Retângulo. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Portanto, resolvendo isso aqui, vai ficar base, altura ao cubo, divide por 3, vai ser igual a momento de inércia no centroide, mais isso aqui vai ficar h ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai ficar vezes b vezes h. Passo esse termo para o lado de cá. Então, vou ficar assim, b vezes h a terceira sobre 3, menos, porque está positivo e negativo. E aqui eu posso fazer h ao quadrado vezes h, né, vezes b. Então, eu tenho b vezes h a terceira sobre 4 é igual ao momento de inércia no eixo x. Tirando o mínimo múltiplo comum desses caras, são 12. Isso aqui vai ficar 4 vezes a base vezes a altura ao cubo, menos. Isso aqui vai ficar 3 vezes a base vezes a altura ao cubo, é igual ao momento de inércia passando pelo centroide. Portanto, o momento de inércia passando pelo centroide, né, de x vai ser quem? Resolvendo isso aqui vai ser base vezes altura ao cubo divide por 12. Pronto. Fazendo analogia para y, momento de inércia passando pelo centroide em relação a y vai ser quem? Vai ser base ao cubo vezes h divide por 12. Pronto. Então, olha só, isso aqui que é o momento de inércia passando pelo centroide, que é essa situação aqui, isso é tabelado. Já está tabelado, já foi matematicamente, já foi calculado para nós. Nós já temos uma tabela, está para a gente lá, fornecido para nós lá. Olha só, qual é o momento de inércia para o eixo x e para o eixo y para um círculo. Πr a quarta sobre 4. Para um retângulo, ao qual tem centroide, metade da base e metade da altura. Isso aqui é centroide. Um retângulo passando pelo centroide, então, porque tem centroide, passando pelo centroide vai ser quem? Base vezes altura ao cubo divide por 12. E para y? Para y vai ser quem? Base ao cubo vezes altura divide por 12. E quando for um triângulo, podemos deduzir também um triângulo. Quando for um triângulo, lembrando que o centroide de um triângulo é 1/3 da base, 1/3 da minha altura. Então, o centroide está aqui. Quando estiver passando o eixo aqui, qual vai ser o momento de inércia para um triângulo em relação ao eixo x? Base vezes altura ao cubo divide por 36. E para y? Base ao cubo vezes altura divide por 36.
precisa decorar isso aqui? Não, a gente pode fazer isso aqui é uma tabela, a gente pode consultar. Mas nós iremos fazer tantas vezes exercícios que nós, com certeza, iremos decorar. Mas não precisa se preocupar com essa parte de decorar. Tudo bem, pessoal? Então, momento de inércia é isso. Então, disso tudo, o que interessa para nós? O que nós vamos utilizar bastante? Nós vamos utilizar momento de inércia para x vai ser igual a momento de inércia quando passado pelo centroide mais uma distância ao quadrado vezes a área. E quando for para y, o momento de inércia para y, eu vou ter o momento de inércia para y também passando pelo centroide mais uma distância ao quadrado vezes a área. O que é muito importante nós sabermos? Que isso aqui, tá, vem de uma tabela, porque isso aqui já foi calculado para nós. Isso aqui foi calculado passando por onde? Pelo centroide da figura. E o que é essas distâncias aqui, ó? Essas distâncias aqui, ó. Então, isso aqui é a distância. Isso tem que ficar muito claro. É a distância de quem? Do centroide. Do centroide da figura em questão que você vai trabalhar. Então, distância do centroide da figura a quem? Ao eixo. Que eixo? Se eu estou falando de x, então a distância do centroide da figura ao eixo x. Se for em relação ao eixo y, vai ser a distância do centroide da figura ao eixo y. E a área é a área da figura. Tudo bem? Beleza, pessoal? Cara, a letra ficou horrível, né? Agora que eu fui ver. Mas tudo bem. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Próximo vídeo eu vou só resolver exercícios. Deixa seu comentário aí, se tiver dúvida. Isso está sendo postado no AVA, tá ok? E mais exercícios e exemplos para vocês resolverem lá. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.